Calma, 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 eu estou vivo, meus amigos. Ficamos só 2 dias sem vídeo, mas foi por um bom motivo. Quero agradecer a todos os novos alunos que se inscreveram na minha consultoria online, tá? Muito obrigado, batemos recordes, dobramos, na verdade, a meta, certo? Então, muito obrigado pela confiança, muito obrigado. Vocês confiem em mim, vocês estarão shapeados em dezembro, tá? A matrícula ainda tá aberta para quem quiser, mas agora sem desconto. E é isso. Cara, eu fui entrar na internet, galera, é fogo, né? Que ontem eu fiquei fazendo consultoria o dia inteiro, eu nem olhei. Mas agora, né? Na semana passada a gente tava batendo nos nossos colegas, amigos, nerdolas, que eles estavam tentando implantar a narrativa, né? É fracasso, é flop, Superman é um lixo, não sei o quê. E eu e você que somos conscientes que conseguimos olhar o tabuleiro todo, a gente sempre falou, cara, ele não se pagou. Mas ele foi um sucesso porque todo mundo que assistiu gostou, né? É aquele negócio assim, você lança um produto, tá? Ele não deu lucro de começo, né? Tipo uma Netflix. A Netflix não deu lucro no primeiro, nem no segundo, nem no quinto ano, certo? Mas era o quê? Era uma criação de algo a médio e longo prazo, que nem o universo da DC. E começou com um saldo positivo, a gente sempre falou isso aqui. Porém, né, ele não se pagou, né? Esperava mais para ter lucro, tal, não sei o quê. E agora parece que o outro lado, que é a galera da grande mídia, digamos assim, tá querendo implantar uma narrativa de que não só se pagou, como deu lucro. Aí eu fiquei assim, não, pera lá, galera, não é possível. Parece que eu e você, vamos ser sinceros, parece que eu e você somos os únicos sãos nessa guerra cultural, né? Que a gente consegue gostar de algo e criticar, consegue ver coisas que amigos falam, que a gente fala, não, tá exagerando, né? Porque parece que os dois lados é meio emocionado, né? Enfim, vamos reagir ao Pablo do Quatro Coisas, que por mais que a gente tenha divergências de como o mundo deve ser, eu admiro ele que ele traz a matéria e ele não passa pano, pelo menos nunca vi, né? Ele pode dar a opinião dele, mas ele traz a matéria para você ir atrás, tudo. Então vamos ver qual que é essa narrativa agora, de que Superman deu lucro. Eu duvido muito, mas vamos lá. Antes da gente começar, não se esqueça, a suplementação de qualidade é na Growth Suplementos, onde você encontra, meus amigos, se você tá com o dinheiro apertado e quer meter o shape, quer ter seu suplemento, é na Growth Suplementos, não tem como. É o whey de 1 kg mais barato, creatina mais barato, que inclusive tá em promoção, pré-treino, roupas, acessórios de musculação, barrinhas de proteína, tudo, meus amigos, termogênico, se você quer emagrecer, exatamente, termogênico, vitaminas, tudo, literalmente tudo que você precisa no campo da maromba, no campo do fitness, você encontra na Growth Suplementos. E eu, desafio, é o preço mais barato do mercado. Vai lá ver. Se você ainda pagar no Pix ou no boleto, 10% de desconto. E se colocar o meu cupom Carlão, vocês conseguem ainda mais desconto. E eu já agradeço desde já, meus amigos, muito obrigado mesmo. E vamos começar. Vai deixando seu joinha, se inscreva no canal, estamos com meta de 30 mil até o final do ano. Se inscreva se você gostar da minha pessoa, certo? E é isso, se você não me conhece, meu nome é Carlos, seja muito bem-vindo ao Geek SP e bora começar. Vamos lá então, meus amigos, o canal do Quatro Coisas, tá? Eu já deixei o joinha, vamos lá. Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta, tá liberado almoçar e vamos falar de bilheteria de Superman, especificamente bilheteria de Superman, porque saiu um report na Variety falando dos lucros de Superman, todas aquelas especulações que durante semanas rolaram, será que o filme vai se pagar, será que vai dar lucro, vai dar prejuízo, ai que vitória mais indigna para James Gunn, comemorando aí que o filme tá indo bem, mas na verdade o filme flopou. Bom, de acordo com a Variety, o Superman faturou 125 milhões de dólares de lucro apenas... Não, assim, vamos ver, né? Vamos ver o que ele vai falar. Mas assim, se eles falassem assim, não, deu 10 milhões de lucro, 20 milhões, que ainda é pouco, mas pelo menos já é lucro, né? Já tirou os gastos e tudo. Eu ia até tentar entender, mas os caras tiraram 125 milhões da onde? De onde saiu 125 milhões, né? Vamos lá. E a Variety, pra quem não sabe, eu comecei aqui no YouTube trazendo notícias de tudo, né, da cultura pop. E, cara, é um site que, por mais que eu sei que ele é mais do campo progressista, ele sempre foi, pra mim, o site... Assim, você ia procurar informação verdadeira, tava nele.
Porque o que acontece, meus amigos, os outros sites de cultura pop aqui do Brasil, vocês sabem, os portais gigantescos, eles costumam pegar notícias da Variety. Só que aí que tá, não é que eles manipulam, eles omitem informações, né, para colaborar com a narrativa. Então tinha lá a entrevista, vamos lá, sei lá, do Zack Snyder. E aí vamos supor que eles não gostaram do filme. Aí eles queriam mostrar que o filme é uma merda. Aí eles cortavam parte do trecho, que você lia e falava assim, nossa, realmente é uma merda o que ele tá falando. Só que aí quando você vê no Variety, eles postavam a entrevista inteira. Então, pra mim, sempre foi um site de credibilidade, né? Não à toa, o mundo todo verifica o Variety, tá ligado? Ele é um portal que costuma vir de lá as notícias, né? As entrevistas, visitas nos sets e tal. Então, pra mim, isso aqui tá muito estranho. Sua bilheteria. E para deixar o assunto ainda mais quente, a Variety faz uma comparação com o Homem de Aço. Homem de Aço, filme do Zack Snyder. E aí que tá. Pra mim, para eles estarem comparando com o Snyder, deve estar para vender manchete, tá ligado? Ah, a gente tá precisando de acesso no site. Lança porque a gente sabe que essa guerra aí de Superman, de Snyder, James Gunn, que só existe entre os fãs, tem que ser sempre lembrado, os dois são amigos, mas que a gente tá precisando de acesso. Coloca essa guerra aí que a gente sabe que a galera, mesmo que a notícia é meio tá errada, sabe que a galera vai clicar, né? E o mundo todo vai repercutir, vai falar do nosso site. Pra mim tá cheirando a isso. Com Henry Cavill, teria rendido apenas 42 milhões de dólares, ou seja, menos da metade do que faturou Superman, 125 milhões. 125 milhões. O cara que montou essa marra, 125 milhões é um exagero. E antes que comecem a levantar aqui, não, veja bem, tem que ver isso, tem que ver aquilo, eu acho essa comparação uma comparação injusta. Porque ela... Eu também acho, mas vamos ver o que ele vai falar e aí eu dou a minha opinião. Não é tão simples. Ela tem diversos fatores, ela tem diversos vetores que tornam a comparação de um filme de 10 anos, 15 anos atrás, impossível de ser feita. O Homem de Aço. Eu concordo também. É a mesma coisa que você pegar e comparar o Batman do Nolan com o Batman dos anos 90. Tipo, cara, é outro mundo, é outra... o valor do dinheiro tá valendo outro. Um na época não tinha streaming, o outro tinha. Um na época só podia ir no cinema, o outro não. Né? Tava na moda dos super-heróis, o outro não. Então, assim, é diversos fatores. A guerra que tá acontecendo, o dólar que tá alto, enfim, tem um monte de coisa que eu acho essa comparação injusta. Mas vamos ver o que ele tem pra falar. Filme do Henry Cavill, dirigido pelo Zack Snyder, estreia um universo absolutamente diferente. Em 2013, estava em outra história. O Homem de Ferro 3 estava fazendo bilhão na bilheteria. Tipo, Thor 2. Isso que eu acho engraçado, né? É onde eu fico puto com os meus colegas de profissão, que eles são tudo fãs do Snyder, né? Eu já captei, já é tudo fã do Snyder. Aí o que eles fazem? Ai, olha, James Gunn não fez a bilheteria do Snyder. Sendo que, cara, pelo amor de Deus, quando o Snyder saiu, tava na moda dos super-heróis. Quando eu falo que o filme do Snyder foi ruim de bilheteria, é porque naquela época o público, o grande público, tô falando você, nerd, tô falando o grande público, tava indo sem nem sabia nem o que era o filme. Falava, é super-herói, vou assistir. É Homem-Formiga? Quem é Homem-Formiga? Foda-se, eu vou assistir. Guardiões da Galáxia? Quem é Guardiões? Foda-se, eu vou assistir. E aí o Superman, que saiu nessa época, nesse ano, cara, fez menos que Thor 2, que é uma merda. Que o grande público e os nerds saíram de Thor 2 falando, é uma merda. E mesmo assim fez mais bilheteria que Superman, que é um bom filme. Man of Steel eu acho um bom filme. Mas fez menos. Vocês estão entendendo? Agora, do James Gunn sair agora, onde filmes de super-herói o público não tá ligando, e eu não tô falando pra você, isso que os nerd não entende, eu não tô falando pra você tá sempre vai tá ligando. Tô falando, e seus amigos do futebol estão falando de filme de super-herói? Galera no bar, ou a galera do escritório, tá falando de filme de super-herói ou não? Não tão. Era diferente, na época da Marvel, eu sempre falo isso quando eu trabalhava em escritório de investimentos. Cara, era a galera que eu via claramente que não era da cultura pop, porque não sabia o nome, não sabia nada, achava que o universo original era o dos filmes. Trocando ideia, cara, saiu o trailer, mano, vou ver o trailer da Era de Ultron, puta que pariu.
Tá ligado? Era um outro mundo. É a mesma coisa de eu lançar um filme de cowboy hoje. Aí o filme de cowboy, né? Ninguém vai assistir, ou sei lá, não se pague. E aí alguém falar, ó lá. Porque nos anos 80, 70, sei lá quando foi a moda do western, saía, fez mais bilheteria. Aí você fala, porra, mas o mundo era outro, caralho. Entendeu? Tava na moda filme de cowboy. Enfim. Então eu acho essa comparação injusta, tá ligado? Os Frozen. Mas não que é outra coisa que eu acho que a galera se perde, é de falar assim, ah, mas é o Superman, tinha que ter feito bilhão. Cara, Superman nunca fez bilhão. Espere bilhão de algo que já fez. Parque dos Dinossauros, Velozes e Furiosos, o próprio Homem de Ferro, o próprio Batman, o próprio Homem-Aranha. Agora esperar bilhão do Superman, ele nunca fez bilhão. Quem ficou esperando bilhão e deu nota negativa porque não fez bilhão, desculpa, vive em Nárnia. Porque nunca fez, você podia esperar. Não, eu espero que bata. Isso é uma coisa. Agora você falar que o filme é ruim porque não bateu bilhão, desculpa, você que vive em Nárnia. Fazendo bilhão na bilheteria. Era um cenário muito mais favorável aos super-heróis. Porque se você vê em número de tickets vendidos, o Homem de Aço vendeu mais tickets do que o Superman. E aí entra a velha discussão. E aí como que dá lucro então, né? Como que o James Gunn deu mais lucro se ele vendeu menos ticket? Isso que eu não tô entendendo. Então, vamos ver se vai ter uma ginástica mental. Da inflação. O ingresso do cinema está mais caro. E então, o corrigido pela inflação, o Homem de Aço teria dado mais bilheteria do que o Superman. Então você tem que corrigir a inflação, você tem que corrigir o preço o número de tickets vendidos, você tem que ver qual era a concorrência na época, qual era a dinâmica do mercado na época. Você não tinha um cenário de streaming tão forte. Mano, quanto que era? Eu não sei se eu vou lembrar, galera. Quanto que era o ingresso naquela época, mano? Eu acho que era 30 conto, não era? O adulto. Eu não lembro, mas eu acho que era isso. Era 30 pau. Não lembro, mano. Porra, hoje tá 50. Vai tomar, não. Pipoca, então fodeu. Que nem... eu vou levar minha mina pra gente ver Invocação do Mal 2. Já tô esperando já, né? Porque eu tava acostumado a ir sozinho. Agora... em duas pessoas, duas pipocas, qualquer 200 pila, velho. É o que eu falo, hoje é outro mundo. Se você chegar em qualquer amigo seu e falar assim, vamos no cinema. Um brother. Aí ele fala assim, pô, tá bom, quanto que tá? Não, 50 pau, mais a pipoca, mais a gasolina, mais a gente lá. Fala, mano, vamos no bar, né, cara? O dinheiro que a gente vai gastar pra ver filme que daqui a um mês vai estar no streaming. Então é outro mundo, Diz que a galera também, eu não sei se é porque é emocionada, esquece, ou se é porque, assim como os Lacrola quer implantar narrativa, então omite informação, não sei qual é que é. Mas a galera tem que ser justa, cara, tem que ser justa. Que nem eu tô sendo aqui, gostei de Superman, mas desculpa, esses 125 milhões que tiraram agora, não tem de onde tirar, pelo amor de Deus, ele não se pagou, né? Não tinha a competição tão forte, o gênero super-herói estava em alta. E mesmo assim, foi difícil para o Superman superar as expectativas. Muita gente diz que o Superman decepcionou a Warner, apesar de ter sido um filme que deu uma bilheteria razoável. Inclusive, os números de hoje seria uma bilheteria boa. Foi um filme que decepcionou seria mesmo a Warner. E principalmente, que é onde sai esse valor aqui. Fabrício, o Superman fez uma bilheteria menor do que o Homem de Aço. O Superman no total faz uma bilheteria menor que o Homem de Aço. Como pode ter dado mais lucro? Eu acho que o Superman do James Gunn fez 600 milhões e 13, né? E o do Homem de Aço deu 670 milhões e 613. É isso mesmo. Sei lá fazer a conta, eu tive aqui. O Homem de Aço. Aí você me pergunta, né? Se total, mesmo sem usar a inflação, mesmo sem considerar nada. Vamos ver aqui um ambiente de vácuo, completamente alheio a qualquer pressão e temperatura externa. Vamos pegar fez 40 milhões a mais. Só os números aqui, que é uma coisa que não deve ser feita, mas só para exemplificar. O Homem de Aço fez uma bilheteria maior que o Superman. Só que o Homem de Aço vai fazer uma bilheteria maior internacionalmente. Se você pegar só os números domésticos, Estados Unidos e Canadá, você vai ver que Superman fez mais... E tem uma coisa aqui, tá? Que é outra coisa que um inscrito aqui do canal falou e é verdade. Esse número aqui do James Gunn, 614, é sem contar o mercado oriental. Por quê? Porque por conta dessa lacração de Hollywood,
Japão, China, todos esses lugares pararam de assistir. Coisa que, aí que tá, coisa que nesse daqui estavam assistindo. Né? O Japão tava amando o super-herói. China, eu não sei, China eles davam aquelas cortadas, mas tava amando também. Então, né, aqui ó, foi sem o mercado oriental. Sem, aqui é só o Ocidente. E aqui já é o mundo todo, né? Bilheteria que Homem de Aço. E aí que tá a questão que a Variety levanta. A bilheteria nos Estados Unidos, ela vale mais do que a bilheteria internacional. Por exemplo, os números da China. 50% do que é faturado na China fica na China. E cada país tem também a sua parte que fica nesse país. E repatriar dólares é complicado, porque você paga impostos, você tem trâmites que precisam ser cumpridos para que esse dinheiro que foi faturado em países do mundo inteiro, Brasil, México, Rússia, Inglaterra, ele entre nos Estados Unidos. E parte desse dinheiro fica para trás. Dentro dos Estados Unidos, fora alguns impostos federais, metade vai para o distribuidor e metade vai para o estúdio, né, para os exibidores. Vai para o estúdio, outra metade. Então esse dinheiro vem mais limpo, vem mais, ó. Tá, mas mesmo assim, 125 milhões... inteiro do que internacional. E é por isso que, fazendo esse cálculo aqui, que é da Variety, tá? Não é um cálculo oficial da Warner botou, ó, ganhamos isso, ganhamos aquilo. Não é isso. Que eu já vi gente, né, cara, não é? Porque tudo é o James Gunn. Agora o James Gunn virou o Bolsonaro da cultura pop. Você vê, nem foi ele que falou, nem veio da Warner, mas quem vai apanhar? O James Gunn. De acordo com o cálculo da Variety, que é uma publicação conceituada, a Variety está dizendo que o Superman, devido à sua maior bilheteria nacional, acabou gerando um faturamento maior para o filme, fazendo 125 milhões de dólares contra os 42 Não sei não comprei essa ideia não. milhões de dólares que teria feito o Homem de Aço em sua rodada nos cinemas. E aqui eu vou dar aquele outro parágrafo que eu sempre falo com vocês aqui. Você viu porque eu gosto do Pablo? Tipo, ele traz a matéria, ele explica, que é coisa que eu também não tinha parado pra pensar, nunca eu pensei nisso, que é verdade, que nem hoje eu recebo do YouTube, galera, tem taxa. Tipo assim, ó, tem o meu dinheiro no YouTube. Pro YouTube mandar pro Brasil, já paga os impostos americanos. Aí, quando vem pro Brasil, eu tenho que pagar impostos brasileiros. E aí eu tenho que pagar mais o imposto não, né, mas mais a taxa do banco. Então assim, vai cortando picadinho em picadinho. E isso que o Pablo falou faz sentido. Não acho que pode chegar a mudar um valor muito alto, mas faz sentido mesmo. Para você tirar o dólar de outros países, tem imposto pra caramba, imposto de cada país, taxa de banco, enfim, né? Mas não creio que seja isso, não. Esses filmes... assim, que isso tenha feito essa mudança toda. De super-herói, com esse foco no infanto-juvenil, eles faturam de diversas outras formas, até mais lucrativas. Por quê? Segundo dados que nós temos hoje, o Homem de Aço... ele vai falar aqui de boneco, dessas coisas, que fatura mesmo, isso é um fato, mas se eu não me engano, as empresas nunca abrem isso daí, né? Nunca abrem, porque... e isso é um fato mesmo, se você for ver o George Lucas, ele ficou, mano, milionário por conta de vender bonequinho, vender figurinha, caderno, essas coisas de Star Wars, a licença dos personagens de Star Wars. Mas isso aí as empresas não costumam liberar, né? Faz 42 milhões de lucro em bilheteria, mas faz 170 milhões de lucro em merchandising. Em venda de bonequinho, em venda de álbum de figurinha, em venda de lancheira, camiseta, boné, todo tipo de quinquilharia com o Homem de Aço. Fora que um filme do Superman valoriza a marca Superman, deixa o Superman mais conhecido para próximas gerações, revitaliza a marca. Isso também precisa ser considerado nos ganhos que o filme tem. Mesma coisa com o Superman, agora em 2025. Nós estamos falando de uma marca que se renova, de um personagem que está reintroduzido para o novo público e para um velho público também, que agora vai ter um novo Superman, uma nova interpretação do mesmo personagem, e que também teve muito merchandising, também teve muito co-branding, biscoito canino, isotônico, refrigerante, salgadinho. Isso teve mesmo, mas acho que eles não vão abrir o Superman em tudo quanto é lugar. E é isso que dá mais lucro para o filme do que até a bilheteria às vezes, como nós vimos aqui. Isso faz também diferença. E fora que temos a venda digital, que hoje em dia é mais forte do que era em 2013, nós temos o aluguel digital, nós temos os negócios com serviço de streaming, nós temos televisão aberta. Que nem um exemplo. Galera, pensa assim, ó.
tudo que tiver o logo do Superman, como o Pablo falou, nas rações lá que tal marca comprou pra vender, pra pôr a cara do Krypto, o Fortnite pra colocar o personagem, tudo que você vê de Superman, com o logo do Superman, cara do Superman, dos atores, enfim, a empresa paga, né? A empresa chega na Warner e fala, ó, eu quero fazer um produto licenciado. E aí esse dinheiro é um dinheiro que vem muito alto, né? Tipo, porque vende pro mundo todo, que nem estátua, boneco, pôsteres, caderno, quadrinho, um monte de coisa. Mas costuma ficar essas informações ficam mais no off, né? Visão fechada. Então existem várias outras maneiras do filme se pagar. Mas só com as bilheterias, o Superman já ter dado 125 milhões de dólares, se essas informações são verídicas e são confiáveis, nós podemos entender por que James Gunn já anunciou o segundo. Porque deu certo. Deu lucro. Reapresentou um novo universo, reapresentou esse personagem com um sucesso de crítica muito potente e que pode colocar toda a linha de filmes da Warner DC, no momento, em um bom rumo. Então uma continuação de Superman, Supergirl, as séries e novos filmes que virão, tudo isso pode vir com essa mesma expectativa alta, com essa mesma onda de boa vontade que o público ficou, os fãs, os críticos, com o trabalho que o James Gunn está fazendo na Warner Bros. Discovery. Isso tudo tem que ser considerado nesse momento. Mas se você está me perguntando, se os números são reais? São. Por quê? Bilheteria doméstica. A bilheteria doméstica faz mais diferença que a internacional. E, apesar de, no total da bilheteria, Superman não estar entre os primeiros, ter perdido pro Jurassic World, o fato de estar na frente do Jurassic World... Ah, mas pra mim isso era certeza. Isso eu falei no Esquadrão Nerdola. Cara, só tem poucos personagens ganhariam de Jurassic Park. Isso é um fato. É tipo, acho que assim, ó, só o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Batman. E o Batman tem que ver ainda, né? Porque que nem o do Robert Pattinson fez 700 milhões. O Homem-Aranha, o Homem de Ferro, talvez o Wolverine do Hugh Jackman, eu acho que também ele faria, né? Fez em Deadpool 2, porque pra ganhar dos dinossauros, filho, os dinossauros é muito forte. Nos Estados Unidos é uma ótima notícia para o Superman. A bilheteria doméstica é sempre mais importante do que a internacional. Filmes com grandes bilheterias internacionais, como Fórmula 1, como Treinar Seu Dragão, como o próprio Jurassic World, claro, bilheteria internacional nunca é desprezível, mas o mais interessante é fomentar a bilheteria doméstica, que essa dá mais lucro. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, não se esqueça... Não sei. Aí teria que fazer os cálculos, mas eu não comprei essa... Caralho. Me perdoem, meus amigos, mas eu não comprei muito essa ideia, não. Assim, eu já sabia disso, que o que vale mais mesmo é o nacional. Outra coisa, né, que destrói a narrativa da galera. Ah, não, é um filme flopado. Caralho, 300 e poucos milhões nacionalmente, né, os americanos ainda assistir. Porra, a galera não tem noção do que fala, né, cara? Mas enfim, eu não comprei muito essa ideia não, rapaziada. Vou ser sincero pra vocês. Pra mim, não sei, teria que fazer as contas e mesmo assim, eu não achei confiável essa informação. Mas a opinião mais importante é sempre a sua. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por você que chega até o final. Um beijo, um abraço e fala!